de tirar o homem, Senhor, das trevas, de tirar o homem da região de sombra da morte, em nome de Jesus, e de restaurá-lo, desde as plantas dos pés até o alto da sua cabeça, e deixá-lo, Senhor Jesus, mais alvo que a neve, em nome de Jesus, pois nunca houve, não há e nunca haverá um Deus tão maravilhoso igual a Ti, Senhor Jesus, um Deus tão misericordioso, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de justiça, cheio de verdade, cheio de luz, ó Pai, e cheio de perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Opera, Senhor Jesus, o Teu querer, o Teu efetuar, Senhor, em nome de Jesus, no meio de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Graças te damos, Senhor Jesus, pelo seu amor, pela sua graça em nossas vidas, e é por isso que nós nos reunimos aqui esta noite, para podermos orar e clamarmos o seu santo nome, porque o Senhor é digno, Senhor Jesus, de toda a honra e toda a glória. Queremos servir ao Senhor com as nossas vidas, Senhor Jesus. Queremos servir ao Senhor com todo o nosso ser. Ajuda cada um de nós. Ajuda nossas vidas, Senhor Jesus, a servir a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Capacita os nossos corações, Senhor Jesus, e nos fortalece. Fortalece a sua igreja, Senhor Jesus. Nos ensina a cada dia, Senhor Jesus, a olhar para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ajuda-nos a olhar para Ti, Senhor Jesus, para que nós não venhamos se desviar, Senhor. Mas que possamos, Senhor Jesus, a cada dia, com os olhos fixados no Senhor, possamos aprender a cada dia, Senhor Jesus, como devemos andar e prosseguir. Nos ajuda a perseverar, Senhor Jesus, pois todo aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então nos ajuda, Senhor, a sermos pacientes e corrermos a carreira que nos está proposta. Em nome do Senhor Jesus, nós temos colocado a mão no arado e não queremos olhar para trás, Senhor Jesus Cristo. Então nos ajuda, Senhor, nos capacita em fortalecer a cada um dos seus filhos, nos dá ânimo e força. Em nome de Jesus, fortalece, Senhor Jesus, a cada um dos meus irmãos, aqueles que têm buscado ao Senhor, que o Senhor possa ser a fortaleza e o ânimo de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que nada, Senhor Jesus, tire a alegria e o propósito do coração de cada um dos seus filhos, mas que possamos crescer em graça, Senhor, em amor, que possamos crescer no poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Opera com grande poder e graça, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, cada um dos seus filhos que estão ouvindo, Senhor, pela internet. Senhor, entre nos seus corações, em suas vidas, Senhor Jesus, nas suas almas, em nome do Senhor Jesus. Fortalece e anima em nome do Senhor Jesus, que possamos ser instrumentos em suas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos os irmãos. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 6. Deus abençoe os irmãos que puderam ouvir. Amém? A igreja está cheia de graça, de alegria, de ânimo. Amém, irmãos? Aí, ó, estou falando. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, ali estarei no meio deles. Não é, irmão José? É isso aí, irmão. Em nome de Jesus. Nós temos que lutar, irmãos. E quando você não tiver força para lutar, peça ajuda. Amém? Não lute sozinho. Sozinho a gente não consegue vencer absolutamente nada. Ou conseguimos por algum tempo, mas não em todo o tempo. Nós fazemos parte, irmãos, do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, sempre haverá as suas necessidades. Como fazemos parte de um corpo, sempre haverá aflições no nosso corpo. Quando o seu corpo ele está ferido e machucado, uma outra parte compensa aquela parte que não está boa. Não é? Não é dessa forma? Às vezes, se você tem problema numa perna, a outra perna é que vai fazer mais força. Se você tem problema em um braço, o outro vai pôr para funcionar. E assim sucessivamente. E da mesma forma, irmãos, é no corpo de Cristo. Nem sempre todos estarão bem.
né? Numa igreja, irmãos, sempre vai ter os que estão muito bem, sempre vai ter os que estão mais ou menos, e sempre vai ter aqueles que estão muito fracos. Numa igreja sempre vai ter pessoas assim, sempre, em todas as igrejas. Então nós não somos melhores do que ninguém, né, irmãos? Mas isso é importante para quê? É importante para que as nossas atenções estejam apuradas e atentas. Quando você busca servir ao Senhor Jesus, quando você se fortalece, você ganha entendimento, você ganha discernimento, quando você ganha, né, a sensibilidade do Espírito, quando você começa a ganhar essas coisas, não é para você guardar para si mesmo. Todas essas coisas, elas são feitas para quê? Para você poder ajudar uma outra pessoa, um outro irmão. Então, quando nós chegamos numa estatura não completa, mas a gente vai crescendo na fé, vai crescendo em Deus, é para a gente poder realmente ajudar o nosso próximo. É para ajudar uns aos outros. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Parece que é um versículo meio perdido aqui, né, irmãos? Porque na sequência e antes parece que fala de outra coisa. Mas é bem direto quando diz para levar a carga uns dos outros. Ou seja, significa que o meu irmão está levando uma carga, eu vou carregar a carga dele sozinho, mas a minha, né? Não é disso que o texto está querendo dizer. Mas o texto ele vai falando um pouco mais na frente. Versículo, veja só que interessante, é o versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada um levará a sua própria carga. Então, é para levar a sua carga ou para levar a carga dos outros? E aí? Versículo 5, todos juntos, 1, 2, 3. Versículo 2. É para levar só a sua ou para levar dos outros também? Ou as duas coisas? É as duas coisas, né, irmão? É as duas. Mas como é que isso aqui funciona, irmãos? Bem, primeiramente você precisa se fortalecer na fé. Você precisa ser um homem, uma mulher de fé. Você precisa ser um homem, uma mulher de oração. Um homem, uma mulher que leia a palavra. Um homem ou uma mulher que cresça em Deus, que cresça em Jesus Cristo. Toda pessoa que cresce em Jesus, ele não só leva a sua carga, mas também vai ajudar a levar a carga do seu irmão. Porque todo mundo tem problema, não tem? Todo mundo tem os seus pesos, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem suas tribulações, todos nós temos. Então é o quê? A sua carga. Só que quando que eu cumpro a lei de Cristo? Todo mundo tem a sua carga, mas quando que eu cumpro a lei de Cristo? Quando eu ajudo o meu irmão. Então, levar a carga uns dos outros é cumprir a lei de Cristo. Então, o que significa isso? Aqui mesmo em Filipenses, aqui mesmo não, lá em Filipenses, meu Deus. Filipenses 2, isso. Filipenses 2, versículo 1 diz assim. É um pouco mais para frente, irmão. Você está em Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo 2, versículo 1 diz assim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entraves afetos, e completai o meu gozo, minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma. Então Paulo está falando de algumas coisas aqui agora. Para quê? Ele está falando de algumas coisas que quando uma pessoa tem na vida dela, ela vai entrar num outro estágio. Então quando cada um de nós temos as nossas próprias cargas, mas o Senhor Jesus nos chama não só para levar a sua própria carga, mas também ajudar o nosso irmão a levar a carga dele.
Aí você pode muitas vezes pensar, mas puxa, às vezes a minha carga é tão pesada que eu não consigo colocar mais nenhum fio de cabelo aqui, que senão eu desmorono, né? Mas nós temos que cumprir a lei de quem? A lei de Cristo. Então a lei de Cristo é sempre nós irmos um pouco mais além do que o nosso próprio peso, do que as nossas próprias aflições. Então ele está dizendo, olha, se há algum conforto, se há alguma consolação, se há alguma comunhão, amor, comunhão do Espírito, se tem afetos de compaixões, aí ele vai falar no versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então ele está dizendo o quê? Que você tem o seu lado, a sua vida, você tem os seus problemas, mas para eu cumprir a lei de Cristo, eu também tenho que me atentar ao fardo do meu irmão, à carga do meu irmão. E de alguma forma procurar, de alguma maneira, aliviar um pouco da carga dele. Porque quando eu procuro aliviar um pouco da carga do meu irmão, isso vai me ajudar a exercitar a humildade. E vai exercitar eu a aniquilar o meu próprio ego, para olhar para os meus próprios problemas ou só para os meus problemas. Temos problemas? Temos, não tem como fugir deles, a não ser enfrentá-los e vencê-los. Mas eu preciso cumprir a lei de Cristo. E a lei de Cristo vai dizer o quê? Olha, no versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória. Então ele já está dando uma dica. Olha, é para fazer alguma coisa para o Senhor? Faça, mas não faça nem por vanglória e nem por contenda. Porque às vezes as pessoas elas querem fazer por contenda ou por vanglória, para dizer que fez, para jogar na cara de alguém, ou para dizer para o outro que é melhor, que ele que faz, enfim. Isso é o que acontece no mundo muitas das vezes, né? Mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então, aí ele diz, versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, irmãos, cumprir a lei de Cristo, que é levar cargos dos outros, como nós lemos lá em Gálatas, é procurar, primeiramente, a gente crescer espiritualmente, é crescer no entendimento, é crescer no discernimento, é crescer no amor, na compaixão. Quando a gente cresce nessas coisas, então a gente começa a observar com outros olhos e começa a ver a necessidade das pessoas. Eu não estou dizendo que é para a gente dar um passo maior do que a perna, mas a gente tem que cumprir a lei de Cristo, que é procurar ajudar, auxiliar uns aos outros. Isso é cumprir a lei de Cristo. Isso aniquila o que? O nosso eu, aniquila o nosso ego, aniquila a nossa vaidade, aniquila muita coisa. Então nós temos que cumprir a lei de Cristo. Existem várias formas de a gente cumprir a lei de Cristo. Se tão somente nos atentarmos no versículo 4, vamos ler todos juntos. Não atente cada um para o que é propriamente, mas cada qual também para o que é dos. Então, não está, lógico, não está falando para mim ficar olhando a vida dos outros, né? Nem cobiçando, nem invejando a vida de ninguém. Está dizendo o quê? Está dizendo justamente, está falando do quê? Está falando do sentimento de Cristo, que é no próximo versículo. Que é ver qual é a carga que o meu irmão está levando para eu poder ajudá-lo. Então, o irmão muitas vezes está sofrendo, está padecendo, a gente nem sabe. Às vezes o irmão tem necessidades e a gente não sabe. Não é? Às vezes a pessoa também ela sofre, padece e também não fala nada. Aí também não adianta, né, irmãos? A palavra diz que nós devemos comunicar as necessidades aos santos. Então, às vezes as pessoas elas sofrem alguma coisa, ou elas precisam de alguma coisa, e se não falar, também não tem como adivinhar, porque ninguém tem bola de cristal. Não é? Não, vou esperar, porque eu já vi algumas pessoas já vi pensarem assim, não, vamos ver se Deus revela. Né? Vamos ver se Deus revela alguma coisa. Não, irmãos. No Evangelho a gente tem que chegar e conversar e falar, que é muito mais fácil, né? Compartilhar. Então, na prática, vamos ver aqui, né, irmãos, o que é esse versículo 4 aqui, ó. Cada um também para o que é o dos outros. Se você for um pouco mais para frente, em Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
que é levar a carga uns dos outros? Um pouco mais na prática, o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Então, o que é admoestar o desordeiro? É corrigir o desordeiro. É a pessoa que está causando desordem, né? Na igreja, desordem no reino, desordem, enfim, numa casa, causa desordem. O que ele tem que ser? O que ele precisa fazer com essa pessoa? Admoestar. O que é admoestar? É corrigir, né? E corrigir, irmão, não é brigar, não é bater. É corrigir, é pegar a palavra e falar: filho, ó, a palavra diz assim, você está agindo assim, faz o que é certo. É isso que é admoestar. Aí começa aqui, irmãos: consoleis os de pouco ânimo. Então o que é isso aqui, irmão? É você pegar, porque quando que uma pessoa está com pouco ânimo? Quando uma pessoa está com pouco ânimo, ela está como, irmãos? Ela está feliz da vida? Ela está como? Murcha. É um murcho. Então, quando uma pessoa está murcha, o que você tem que fazer? Ficar murcho com ela, né? Ela começa a reclamar tanto que você fica murcho. Fala: meu Deus, ó vida, ó céus. Não, não é isso. Está falando que consoleis os de pouco ânimo. Então, como é que você consola uma pessoa de pouco ânimo, irmãos? Como é que você consola? Primeiro você tem que estar cheio de consolação. Não é? Agora eu pergunto, irmãos, quando que a consolação vem na sua vida? Para você consolar o de pouco ânimo, você precisa estar com consolação, certo? E quando que a consolação vem na sua vida? Põe a mãozinha aí, que a gente vai voltar aí. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Quem quer consolar os de pouco ânimo aí, irmãos? Certo. Vamos ler aqui então agora. Todo mundo quer consolar. Então tá bom. Tem um caminho bom aqui para nós percorrer então. E não pode correr dele, hein? Amém, irmãos? 2 Coríntios 1, versículo 3. Vamos lá. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda, que nos consola em toda a nossa. Então quer dizer que quando nós estamos tribulados, também nós somos? Para quê? Continua o texto, irmãos, todos juntos. Consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Vocês entenderam o que vocês leram aí? Vamos ler de novo? Versículo 4, 1, 2, 3. Quer dizer que você entra na tribulação e Deus vai te com? Aí você vai fazer o que com essa consolação que Deus te deu? Então volta lá. Volta lá para 1 Tessalonicenses capítulo 5. Quando diz assim, ó, consoleis os de pouco? Consoleis os de pouco? Você só vai consolar alguém de pouco ânimo se você tiver o consolo na sua vida. Certo? Certo? Só que você só vai consolar uma pessoa quando você passou pela tribulação, Deus te consolou, aí você vai consolar alguém. Isso é levar a carga. Isso é levar a carga. Só que quando nós estamos atribulados, em vez de a gente ir até Jesus, porque Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lá está escrito aqui, ó, que ele consola os que se encontram nas tribulações. Deus consola. Quando que Deus consola alguém na tribulação? Quando essa pessoa vai até ele. Aí você é consolado. Para que você é consolado? Para consolar os de pouco ânimo.
Está vendo que no reino de Deus, irmãos, não existe filhos sendo paparicados. No reino de Deus, existe pessoas que Deus quer usá-los, mesmo eles passando por tribulações, para cumprir a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Levar a carga uns dos outros. Para você levar a carga uns dos outros, você precisa ter tempo para você e também você precisa ter tempo para quem? Para quem? Para os outros. Ter tempo para você e ter tempo para os outros. Ajudar os outros. Então, consolar o de pouco ânimo. Então, você vê uma pessoa de pouco ânimo, você vai consolar ela até quando? Até quando ela for consolada. Só que às vezes a gente consola uma, duas, três, depois a gente perde o ânimo também. Já aconteceu isso com você? Você começa a consolar a pessoa, daqui a pouco você fala, desanimei, não vou ajudar mais não. Por quê? Agora é você que precisa de um consolo. Porque perdeu o gás. Mas eu preciso cumprir a lei de Cristo. A gente nunca pode deixar, irmãos, de ser usados por Deus. Você tem que pregar a palavra, você não pode desistir das pessoas, você não pode desistir de pregar, não pode desistir de orar. Continuando aqui. Sustenteis os... Continuando, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5, 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Consoleis de pouco? Sustenteis? O que é sustentar o fraco, irmão? Carregar ele? É isso? O que é sustentar um fraco? Você vai entrar debaixo do braço dele, você vai sustentar ele. Quer dizer, você tem que se aguentar e tem que ficar debaixo do irmão e sustentar ele. Sustentar ele, é você que sustenta ele. Através de Deus na sua vida. Não é isso que está escrito? Isso é o quê? Levar a carga. Console o fraco. Não, console o de pouco ânimo. Quer dizer, ele está com pouco, ele não é fraco ainda, é pouco ânimo. Então você vai lá e anima a pessoa já desperta. Opa, vida que segue. Agora tem um outro que é fraco, que não consegue nada. Você tem que pegar ele e sustentar ele. É como se a pessoa dissesse, não, esse aí só se for arrastado mesmo. Pois é, esse é só arrastado, então faça isso. Ajude ele. Só que para isso você tem que cumprir a lei de Cristo. Não atentando propriamente para o que é apenas seu, mas também para o que é dos outros. Então você sustentar um fraco não deve ser uma coisa fácil. É fácil sustentar um fraco? Não é, irmão. A pessoa é fraca. A gente quer que a pessoa seja lá. Igual aquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo. Isso, cheio de energia. Né? Esqueci o nome do cara lá. E não é, irmão. Numa igreja, existem os fracos. E Deus espera aqueles que consigam cumprir a lei de Cristo, que é sustentar. Entende isso aí, irmão? Sustentar. Quando você sustenta um fraco, é porque a pessoa não tem condições. A pessoa não consegue, não adianta. Se você deixar por si mesmo, a pessoa morre. Então você tem que ir lá e sustentar, chacoalhar, trazer. Isso é um trabalho. Que a igreja, como cada um de nós que nos fortalecemos em Cristo, temos que fazer. E finalizando diz o quê? Sejais paciente para com todos. Então, quando você busca ter a paciência, é você levar a carga, é você ter paciência. O que é paciência, irmãos? O que é paciência? Perseverança. Eu tenho que perseverar com todos. Então, muitas das vezes, tem pessoas que saíram da igreja, tem pessoas que não vêm para a igreja, tem pessoas que estão há anos sem aparecer na igreja, e se eu tiver o contato dela, eu persevero com ela. Enquanto ela me receber, enquanto ela ouvir as mensagens, eu mando mensagem para a pessoa. Eu não estou nem aí. Eu procuro ser paciente, perseverante com qualquer pessoa. Os que ficaram, os que saíram, eu mando mensagem.
Para quê, irmãos? Para ver se de alguma forma... Onde é que está aquele texto lá? Acho que é Coríntios. Vamos terminar aqui, irmãos. Eu não me lembro, faz tempo. Fiz-me de tudo. Acho que é 1 Coríntios, né? Deixa eu ver se eu acho aqui na raça. Porque... Oi? Isso. Não, versículo 9 e 19. Não, vamos ler o 15 aqui, do 15 em diante. Diz assim: mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se façam comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. Porque anuncio o Evangelho, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa, e ai de mim se não anunciar. Então, se você tem uma mente dessa, irmão, se a gente tem essa mente, anunciar o Evangelho não é aqui não, tá, irmãos? Apenas aqui, é anunciar o Evangelho lá fora. Paulo está dizendo, olha, ai de mim se eu anunciar o Evangelho, eu não tenho que me gloriar. Eu não tenho que falar assim, puxa, que pregação linda que eu fiz. Eu não tenho que gloriar de nada. Se algum irmão fala, puxa, que pregação maravilhosa, glória a Jesus, glória a Deus. Por quê? Porque tudo provém dele. Então não tem que se gloriar. Versículo 17, 1 Coríntios 9, 17. E por isso, se faço de boa, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então veja a esperança dele. Eu vou fazer, para ver se consegue salvar alguns. Então parece que o esforço dele foi muito maior do que o que ele pretendia conquistar. Porque quando a gente faz muito esforço, a gente também quer ganhar muita coisa. E Paulo está dizendo não. Por mais esforço que você faça, talvez o resultado não seja tão grande quanto você espera. Mas não importa. O importante é cumprir a lei de Cristo, que é levar a carga uns dos outros. Consolar, ajudar. E sei que fazendo isso, irmãos, o Senhor ele só tem a acrescentar à sua igreja. Amém, irmãos? Quando nós atentamos para o que é dos outros, ajudar, consolar, sustentar os fracos, Deus só tem a acrescentar à sua igreja. Uma igreja que olha apenas para si mesma, o Senhor não acrescentará absolutamente nada a ela. Então que nós possamos, irmãos, olhar e ver o mais importante de tudo, que é a salvação e a pregação do Evangelho para outras pessoas. Paulo se fez de tudo para poder levar Cristo, levar o Evangelho para outras pessoas. Todo o esforço, ainda que pareça não ter resultado, mas esse esforço é válido para Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus Cristo. Pedir de oração.